Olá, gurizada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caleb do Pet Me Ajuda e hoje nós vamos dar sequência aos nossos conteúdos de química orgânica. Hoje nós vamos tratar de mais uma daquelas reações básicas que todo mundo que se interessa por química orgânica certamente já ouviu falar na vida. E o tema do vídeo de hoje será então a eliminação bimolecular, ou conhecida como reação E2 ou reação de eliminação de segunda ordem. Por que ela é chamada de segunda ordem? Porque a taxa da reação, ou seja, a velocidade da reação, vai depender da concentração da base que eu estou utilizando e do substrato que eu estou utilizando. Se vocês lembram lá da reação de eliminação E1, eu tinha a velocidade da reação, a taxa da reação, dependente apenas da concentração do substrato, e, portanto, era uma reação de primeira ordem. A velocidade de reação da eliminação E1 dependia apenas do substrato, porque, se vocês lembram lá, a primeira etapa era a formação do carbocátion. Então, eu tinha a saída do grupo de saída e a formação do carbocátion, para só então o meu nucleófilo, ou a minha base, melhor dizendo, entrar em ação, né? E como esta etapa é a etapa lenta, a formação do carbocátion é a etapa lenta da reação, ela era determinante da velocidade, diferente do que acontece aqui na E2. Aqui na E2, o que foi observado quando essa reação começou a ser estudada é que a base vai atacar o substrato antes da formação do carbocátion. Isso acontece devido à utilização de uma base forte, como é aqui o íon hidróxido que está sendo apresentado, certo? Então, nós podemos resumir esta reação de eliminação em três etapas. A primeira, a desprotonação pela base, e a segunda, o rompimento da ligação com o grupo de saída. No caso, como nós entendemos que essas etapas ocorrem simultaneamente, aqui a primeira e a segunda, então nós dizemos que essa é a representação do mecanismo concertado de reação, porque nós observamos duas etapas de reação ocorrendo simultaneamente. E em seguida, o que nós observamos é a reibridização destes carbonos e a formação de uma ligação dupla. Isso fica mais claro se a gente observar essa reação, o mecanismo dessa reação, em termos de orbitais atômicos. Em um primeiro momento, nós observamos a aproximação da base com um par de elétrons, que vai capturar este hidrogênio, que será removido, e então os pares de elétrons que faziam ligação entre o carbono e o hidrogênio vão ser transferidos para esta região entre os carbonos, para a formação de uma ligação, e ao mesmo tempo nós observamos a saída aqui do grupo de saída. Quando esses pares de elétrons, ou melhor, quando este par de elétrons é transferido para cá, o que nós observamos é a formação de uma ligação dupla, porque nós já temos uma ligação sigma frontal entre esses carbonos, e é formada uma outra ligação. Esta outra ligação, obrigatoriamente, depende da sobreposição lateral destes orbitais p puros. Então, cada carbono tem que apresentar um orbital p puro para essa formação ocorrer. Então, nós entendemos que a hibridização deles passa de sp3 para sp2, certo? Antes da gente continuar, é importante pontuar, é importante que vocês se lembrem a diferença do conceito de nucleofilicidade e de basicidade. Quando eu estou falando de basicidade, eu estou falando de uma grandeza termodinâmica. Por exemplo, se eu analisar a concentração de hidróxido e de seu contraíon quando eu dissolvo hidróxido de sódio em meio aquoso, eu estou falando de basicidade, pois me dá a informação do quanto aquela substância foi dissolvida, do quanto ela liberou de base no meio. Entretanto, se eu estou falando de nucleofilicidade, eu estou falando da afinidade de uma dada espécie química por outra espécie química que apresenta um caráter, entre aspas, de núcleo, que apresenta uma carga positiva ou carga parcial positiva. E isso é expresso, isso é uma grandeza cinética, que é expressa, que é entendida, que é representada por uma constante que determina a taxa de reação. Ou seja, quanto mais rapidamente uma reação que depende de uma espécie química com carga negativa para ocorrer, quanto mais rapidamente essa reação ocorre, eu estou falando de nucleofilicidade. Quando eu estou falando em relação aos produtos dessa reação, a concentração deles, aí eu estou falando de basicidade, apenas para diferenciar esses dois conceitos.
E também aqui a gente pode entender como caráter básico, quando a gente fala, por uma tendência, por uma afinidade maior por hidrogênios, na verdade por prótons. Então eu posso ter nucleófilo e posso ter base no meio, mas quanto mais básico for o caráter desse nucleófilo, eu entendo que maior é a tendência dele desprotonar o meu material de partida aqui, de arrancar um próton do meu material de partida. Então, esse seria o caráter mais básico. Isso eu entendo que ele tem uma tendência de se ligar com alguma outra porção da molécula que tenha carga positiva ou carga parcial negativa. Então, eu entendo que eu trato isso mais como um nucleófilo e não como uma base, tá bom? Para os fins que a gente precisa aqui para discutir essa reação, essa definição é suficiente, tá certo? Dando continuidade aqui, então, uma coisa que a gente vai observar é que reação de eliminação E2 ela ocorre de uma maneira antiperiplanar. O que é isso? Bom, vamos voltar aqui no slide anterior, se vocês observam. Não tem como apagar aqui. Deixa eu ver se tem como apagar. Pronto, deu para apagar. Eu quero fazer outra coisa para vocês. Se vocês observam aqui, este hidrogênio que vai ser removido e o grupamento de saída, bem como os dois carbonos aos quais eles estão ligados, eles se encontram em um plano. Não é verdade? Eu posso colocá-los em um plano aqui, ó. Então eles estão nesse plano, certo? E como eles estão em posições opostas, eu digo que eles estão ante um ao outro. Se eles estivessem do mesmo lado, isso fica agora um pouco mais claro aqui na projeção de Newman. Lembrando que a projeção de Newman é usada para representar isômeros que têm livre rotação. Se esse hidrogênio, se essa porção aqui rodasse, né, entre aspas, mudasse sua posição e o hidrogênio ficasse eclipsando aqui este grupamento de saída e ocorresse a eliminação, eu diria que seria uma eliminação sim periplanar. Só que isso não ocorre. E a gente vai entender por que não ocorre daqui a pouquinho. Tá legal? Ainda nesse ponto, é importante destacar que quanto mais estável for o grupamento de saída, ou seja, quanto menor for o caráter básico desse grupamento de saída, maior vai ser a reatividade desse substrato. Lembrando que reatividade também é uma grandeza cinética e diz respeito à energia de ativação necessária para a reação ocorrer, certo? Bom, agora ainda falando sobre a eliminação sim periplanar e antiperiplanar, isso fica claro, fica mais destacada a importância desses conceitos quando a gente vai tratar da reação de eliminação, por exemplo, nestes derivados aqui do bromociclohexano. Aqui, no isômero cis, como a gente pode observar, no qual tem os dois grupamentos principais do mesmo lado, eu observo aqui que o bromo e o hidrogênio que vai ser removido estão no mesmo plano e estão em posição ante um ao outro. Isso fica bem claro aqui. Eu posso fazer um plano aqui, certo? Eles são compreendidos dentro desse plano, eles estão em posição ante um ao outro, tá? E a eliminação tem que ocorrer dessa maneira porque vocês pensem, é uma reação de eliminação em uma etapa. Então, a base vai se aproximar para remover este próton, que é o que está representado aqui embaixo, ela vai se aproximar, e simultaneamente eu vou ter a saída deste outro grupo aqui, né? Então, isso pode ocorrer quando eles estão ante um ao outro, porque eu não vou ter uma força repulsiva entre o meu grupo de saída e a base que eu estou utilizando. Vocês percebem? Porque a base fica bem afastada do meu grupamento de saída. Então, ela pode se aproximar para remover esse próton. Não é verdade? Diferente do que aconteceria aqui com o isômero cis, onde eu tenho, primeiro problema, que eu não tenho nenhum dos hidrogênios do carbono alfa ao carbono ao qual está ligado o grupo de saída, não tem nenhum desses hidrogênios no mesmo plano que o grupo de saída, tá? O que eu teria no mesmo plano seria este carbono, ou então este carbono, se eu fizer um outro plano com uma inclinação um pouquinho diferente,
seriam esses dois carbonos aqui, que estariam no mesmo plano. Então, eu já não tenho os hidrogênios que precisam ser removidos no mesmo plano. E outra, mesmo que esses hidrogênios pudessem ser removidos, a base teria uma interação muito forte aqui com o grupamento de saída. Porque vocês pensem, o OH se aproxima aqui com uma carga negativa, certo? E ele vai interagir aqui por proximidade com o grupo de saída. E eles tendem a se repelir. Portanto, vai ser muito difícil dessa base entrar em contato com qualquer um desses hidrogênios para que a reação de eliminação possa acontecer, tá? Mas aí você pode dizer, Caleb, mas veja bem, vamos desenhar aqui este derivado do ciclo hexano de novo. Aqui, assim, certo? Você vai dizer, bom, isso acontece porque você está representando o bromo aqui e o outro grupamento principal na posição equatorial. Entretanto, eu posso representá-los na posição axial aqui. Eu vou usar um R para não ter que escrever tudo isso, tá, gente? Isso aqui eu chamei de R. Tá? Mas se eu colocá-los na posição axial, continua sendo isômero trans e, nesse caso, eu poderia realizar a eliminação, porque aí eu tenho hidrogênio aqui. Opa, ficou um pouquinho torto, mas vocês imaginem reto. Tem hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Estou colocando apenas os hidrogênios axiais, tá? Não estou desenhando os equatoriais. E eu poderia agora colocar o grupo de saída e o hidrogênio no mesmo plano para a reação ocorrer. Entretanto, gente, esta é uma forma de alta energia desse isômero aqui. Por quê? Porque eu tenho os dois grupamentos principais em posição axial e isso faz com que haja uma repulsão entre os pares de elétrons dessas ligações aqui muito forte, certo? Portanto, este é um estado, claro, acima da molécula, a repulsão entre esses três pares de elétrons aqui das ligações, e abaixo da molécula também. Então, esta aqui não é a forma mais estável deste isômero aqui. Tá vendo? Porque tudo se repele. Então, essa aqui é uma forma de alta energia. E seria muito difícil manter esta conformação aqui, este arranjo, para a reação ocorrer. Então, de fato, não ocorre eliminação via E2 com o isômero trans dessa molécula aqui, por exemplo. O que poderia ocorrer, que de fato ocorre, é a eliminação via E1. Porque na eliminação via 1 eu vou ter a etapa lenta de saída do bromo. Deixa eu ver se eu apago aqui. Eu vou ter a etapa lenta de saída do bromo aqui. Então, eu tenho a saída do grupo de saída, tenho a formação de carbocátion, e uma vez o carbocátion formado, a base pode se aproximar e remover qualquer desses prótons aí e formar o meu produto de interesse, meu produto de eliminação, que apresenta uma ligação dupla. Mas isso ocorreria aí via E1 e não via E2. Bom, dando continuidade, eu quero apresentar para vocês um pouquinho dos fatores que determinam a competição entre substituição e eliminação, porque como a gente já sabe, essas reações competem umas com as outras e em boa parte dos casos, o produto de eliminação, ou seja, o produto no qual houve a formação de uma dupla, vai ser um subproduto de uma reação colateral onde uma substituição era pretendida. Então, o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção é que quando a gente usa um nucleófilo pouco básico, como é o caso aqui do Na e do I-, no caso meu I- vai ser meu nucleófilo, aqui eu estou usando o CH3COO-, e nós sabemos que estes dois nucleófilos aqui são bases fracas, pela definição de base que a gente fez lá no começo do vídeo, quando eu falei para vocês que para efeitos de estudo de reação de eliminação, eu posso pensar na base, né, no caráter básico do nucleófilo, como um caráter que tem mais afinidade
por prótons, por atacar e remover hidrogênios, do que por outros átomos e porções da molécula que apresentem carga positiva ou carga parcial positiva. Então, como eles têm este caráter dessa interação mais fraca aqui com o hidrogênio, o que acontece é que vai ocorrer a substituição, na verdade, e não a reação de eliminação. Então, nucleófilos pouco básicos sempre vão dar aí produto de substituição. O que pode acontecer, caso eu tenha um alcano terciário, quando eu digo terciário, quer dizer que todos os substituintes aqui ligados ao carbono, que está ligado ao halogênio, vão ser substituintes alquílicos, né? Caso isso ocorra, existe uma possibilidade de, se eu estiver utilizando algum álcool ou a água como nucleófilo, de que ocorra a competição entre a substituição e a eliminação E1. Por quê? Porque eu vou ter a formação do carbocátion, o carbocátion vai ser terciário, bem estável, tá? E nessas condições eu posso ter um produto de eliminação E1, mas eliminação de segunda ordem não ocorre nessas condições, tá bem? Outro fator ao que nós temos que nos atentar é que quando eu utilizo um nucleófilo fortemente básico, ou seja, eu utilizo uma base forte, e eu tenho um substrato com impedimento estérico, a reação de eliminação é favorecida. Por quê? Vocês dão uma olhada aqui, eu tenho um substrato aqui primário, o bromo está ligado a um carbono primário, cadeia simples, não é ramificada, tá? E nessas condições, eu vou ter majoritariamente a formação do produto de substituição, porque a base que eu estou utilizando, esse etóxido aqui, consegue chegar muito facilmente aqui, consegue atacar o carbono que está ligado ao grupo de saída e formar uma ligação. Então, eu tenho a formação do produto de substituição majoritariamente, né? Isso pode ocorrer e pode ocorrer também produtos de eliminação, já que eu estou utilizando uma base forte, se ele remover um desses dois hidrogênios aqui que estão ligados ao carbono que está ligado ao grupo de saída. Ele não remove hidrogênios deste carbono, ele remove deste. Tá? Então, as duas coisas podem ocorrer. Entretanto, aqui no segundo exemplo, se vocês observarem, eu tenho também um carbono primário ligado ao grupo de saída, só que é um carbono primário que está ligado a uma cadeia ramificada aqui. Isso já dá um certo impedimento estérico, porque você veja, quando a base ou o nucleófilo for se aproximar aqui, para se ligar a este carbono, ela vai ter mais, na verdade, se for via substituição, ela vai se ligar a este carbono, aqui. Ela vai ter uma certa dificuldade por causa destes outros grupamentos que estão aqui impedindo, atrapalhando o acesso dela, né? Entretanto, se ela se aproximar por aqui, né, apenas para remover este hidrogênio, vai ser mais fácil, eu não vou ter um impedimento estérico tão pronunciado. Então, nessas condições, eu já tenho uma certa preferência para o produto de eliminação, como vocês podem observar, né? E agora, se eu tiver um carbono secundário, esse efeito fica ainda mais pronunciado, porque vai ser muito difícil para a minha base conseguir chegar neste carbono secundário para se ligar e dar o produto de substituição. Portanto, vai ser mais favorável que ela ataque, né, remova um dos hidrogênios deste carbono ou deste carbono, porque o acesso dela vai ser mais fácil a estes hidrogênios do que ao carbono secundário. E, portanto, o produto de eliminação é muito mais favorecido. Tá certo? A mesma lógica a gente aplica para o último fator, que é o de que bases fortes com impedimento estérico vão favorecer aí a reação de eliminação. Vocês observam aqui que o substrato que eu estou mostrando para vocês, aqui, tem um carbono primário ligado ao grupamento de saída.
bem similar a este substrato aqui, que foi o primeiro caso que eu apresentei para vocês. Entretanto, como a base tem um impedimento estérico muito pronunciado, essa base que está sendo representada aqui é essa base aqui, o terbotóxido de potássio, eu vou ter um favorecimento para o produto de eliminação, porque a mesma lógica se aplica. Se substrato com impedimento estérico dificulta a aproximação da base com impedimento estérico vai ter a sua aproximação dificultada aqui para se ligar ao carbono que está ligado ao grupo de saída. Então, no caso, é mais fácil o acesso dela aos hidrogênios do carbono adjacente para remover um desses hidrogênios e formar, então, o produto de eliminação. Tá certo, gente? Como sempre, eu estou usando aqui de base o livro de Química Orgânica do Vollard para produzir esses conteúdos para vocês. Vale a pena procurar na internet, dar uma lida. Ele é uma leitura bem fluida, ainda mais para quem está começando o estudo de Química Orgânica. E pelo vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, curtam, comentem, corrijam caso vocês tenham percebido alguma coisa, compartilhem com os amigos e não deixe de seguir o PET nas redes sociais para estar sempre ligado nos nossos conteúdos. Um abraço e até a próxima!